Olha só, meu caro investidor ou futuro investidor. Se você ainda está com a grana parada na poupança, debaixo do colchão, você acha que o leão da Receita Federal é aquele bichinho fofo do zoológico? Engano seu. Ele é mais para um leão faminto, que, ao menor sinal de lucro nos seus investimentos, já está lá, farejando e pronto para abocanhar uma fatia. O bicho-papão chamado imposto. Amigo ou inimigo? Você investe, a grana rende, que é uma beleza. E, de repente, pof! O imposto surge do nada e come uma parte do seu suado lucro. Parece vilão de filme de terror, né? Mas a verdade é que, como diz o famoso autor Robert Kiyosaki, do livro Pai Rico, Pai Pobre, não é quanto dinheiro você ganha, mas quanto dinheiro você retém. E essa retenção, meu amigo, passa diretamente por entender como os impostos funcionam. Ignorar isso é como jogar xadrez sem saber o movimento das peças. Você vai perder rapidinho. Pensa comigo, você se esforça, estuda o mercado, escolhe os melhores ativos e quando a coisa começa a andar, o governo chega e pega uma parte. Frustrante, sim, mas inevitável? Na maioria dos casos, sim. A boa notícia é que com conhecimento você pode, se não fugir, pelo menos minimizar essa mordida e fazer o leão ficar de barriga um pouco mais vazia. Os impostos nos investimentos. A montanha russa tributária. Vamos ser bem claros, cada tipo de investimento tem suas próprias regras tributárias e elas são tão variadas quanto os temperos de um churrasco mineiro. Tem coisa que paga imposto na fonte, tem coisa que você tem que calcular e pagar, tem coisa que é isenta. É uma bagunça que a gente vai arrumar agora. Renda fixa. Onde o leão costuma morar? Aqui estamos falando de tesouro direto, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures e por aí vai. A regra geral para a maioria dos investimentos em renda fixa é a tabela regressiva do imposto de renda, ou IR. Isso significa que quanto mais tempo o seu dinheiro ficar investido, menos imposto você paga. É como se o leão ficasse com preguiça de correr atrás de você depois de um tempo. Veja a tabela mágica. Até 180 dias, 6 meses, a mordida é de 22,5% sobre o lucro. É um abraço bem apertado do leão. De 181 a 360 dias, de 6 meses a 1 ano, a alíquota cai para 20%. Já deu uma aliviada, né? De 361 a 720 dias, de 1 ano a 2 anos, a mordida diminui para 17,5%. O leão já está cochilando. Acima de 720 dias, ou seja, mais de 2 anos, a alíquota chega ao mínimo, 15%. Aqui o leão já está em coma, induzido pelo tédio de esperar. Exemplo prático para você rir ou chorar de verdade. Imagina que você investiu R$1.000 em um CDB e teve um lucro de R$100. Se você resgatou em 150 dias, pagaria R$ 22,50 de imposto. Sobrariam para você R$ 77,50. Se você resgatou em 2 anos e 1 dia, pagaria R$ 15 de imposto. Sobrariam para você R$ 85. Percebeu a diferença? É por isso que o ditado "tempo é dinheiro" também deveria ser "tempo é menos imposto". As boas notícias da renda fixa. As isenções que fazem o coração bater mais forte. Nem tudo é imposto. As LCIs e LCAs são os queridinhos do investidor que não quer dar dinheiro para o leão. Os rendimentos delas são totalmente isentos de imposto de renda para a pessoa física. É como se o leão tivesse de férias. Por que essa benesse? Porque esses investimentos são voltados para o financiamento do setor imobiliário e do agronegócio, setores estratégicos para o governo. Então, se você está na dúvida entre um CDB e uma LCI ou LCA com rendimentos parecidos, sempre olha a isenção. Às vezes, o investimento que parece render menos no papel pode render mais no bolso por não ter imposto. É o que o autor Gustavo Cerbasi, em seu livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, chamaria de inteligência financeira na prática. Atenção para o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, o pequeno mordida imediata. Além do IR, se você resgatar o seu dinheiro em investimentos de renda fixa, como CDBs e Tesouro Direto, você também vai pagar IOF. Esse imposto é como um pedágio para quem tem pressa. A alíquota do IOF é regressiva e pode chegar a 100% do rendimento se você resgatar no primeiro dia. Ou seja, se você lucrou R$10 e resgatou no primeiro dia, todo o lucro vai para o IOF. É o tipo de situação que faz a gente querer arrancar os cabelos, né? A dica aqui é clara, como água. Se for investir em renda fixa, planeje-se para deixar o dinheiro por no mínimo 31 dias para não pagar IOF. Se você precisar do dinheiro antes disso, nem invista, porque o imposto vai comer seu lucro todo e você vai ter investido tempo e energia para nada. Renda variável, onde o leão é mais malandro. A Bolsa de Valores, o palco dos sonhos e pesadelos de muitos investidores. Aqui o leão é mais traiçoeiro, porque as regras são um pouco diferentes e a responsabilidade de pagar o imposto é grande, é sua. Ações, lucro na compra e venda, day trade e swing trade.
Quando você compra e vende ações na bolsa, o imposto incide sobre o lucro líquido que você teve com a operação. Ou seja, se você comprou por R$ 10 e vendeu por R$ 12, seu lucro foi de R$ 2 por ação. O imposto é sobre esses R$ 2. Day trade, compra e venda no mesmo dia. A alíquota é de 20% sobre o lucro, e aqui não tem perdão. Mesmo que você lucre R$ 100, R$ 20 vão para o leão. É uma operação de alto risco e alta tributação. Swing trade, compra e venda em dias diferentes. A alíquota é de 15% sobre o lucro. E aqui vem a boa notícia, uma verdadeira bênção para o pequeno investidor. A isenção de imposto para vendas de ações que não ultrapassem R$ 20 mil no mês. Essa isenção é a sua chance de ouro. Se você opera swing trade e suas vendas totais, não o lucro, mas o valor de venda em um mês, não passarem de R$ 20 mil, você não paga um centavo de imposto sobre o lucro. Isso é sensacional para quem está começando e quer ir construindo o seu patrimônio sem a sombra do leão. Imagine o alívio de não ter que se preocupar com DARF e cálculo de imposto. É como um presente da Receita, por incrível que pareça. Como o leão pega o imposto na renda variável? A temida DARF. Ao contrário da renda fixa, onde o imposto geralmente é retido na fonte, na renda variável, a responsabilidade de calcular e pagar o imposto é sua. Isso significa que, se você teve lucro em ações fora da isenção de R$ 20 mil ou em day trade, você precisa emitir um documento chamado DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais, e pagar o imposto até o último dia útil do mês seguinte ao que você teve o lucro. Exemplo, se você teve lucro em julho, o prazo para pagar o DARF é até o último dia útil de agosto. O lado ruim da DARF: se você não pagar, o leão vai te cobrar com juros e multa. E aí, meu amigo, a mordida fica bem maior. É como se você não pagasse a conta de luz e ela fosse acumulando juros. Por isso, a organização é fundamental. Existem aplicativos e softwares que te ajudam a calcular isso, mas o conhecimento básico é seu. Dividendos e juros sobre capital próprio, ou JCP, onde o leão se divide. Quando você investe em ações, além do lucro na venda, você pode receber dividendos e juros sobre capital próprio. Dividendos são uma parte do lucro da empresa que é distribuída aos acionistas. A boa notícia é que os dividendos são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Ou seja, a empresa já pagou o imposto sobre o lucro dela, e quando distribui para você, a Receita entende que não precisa tributar de novo. É uma baita vantagem. Juros sobre capital próprio, JCP. Também são uma forma de distribuir o lucro, mas aqui a empresa paga como se fosse um juro para o acionista. A diferença é que os JCP são tributados em 15% na fonte. Ou seja, você já recebe o valor líquido na sua conta. É menos vantagem que o dividendo, mas ainda assim é uma forma de remunerar o acionista. Fundos de investimento. O leão no condomínio. Fundos de investimento são como condomínios, onde várias pessoas juntam dinheiro para um gestor profissional investir em diferentes ativos. A tributação aqui pode variar bastante, dependendo do tipo de fundo. Fundos de renda fixa geralmente seguem a tabela regressiva do IR, como os outros investimentos de renda fixa. Mas aqui tem um detalhe chato: o come cotas. É uma antecipação do IR que acontece 2 vezes por ano, em maio e em novembro. É como se o leão passasse para pegar um pedágio antes do final da viagem. Isso pode atrapalhar o efeito dos juros compostos, porque a cada 6 meses, uma parte do seu lucro é mordida. Fundos de ações. A alíquota de IR é fixa em 15% sobre o lucro, independentemente do tempo de aplicação. E aqui não tem come cotas. É uma boa opção para quem quer investir em ações de forma diversificada e delegar a gestão para um profissional. Fundos imobiliários. O leão no imóvel. Os FIIs são fundos que investem em imóveis, prédios, shoppings, galpões. A grande vantagem é que os rendimentos distribuídos pelos FIIs, os aluguéis que você recebe, são isentos de imposto de renda para a pessoa física, desde que o fundo tenha mais de 50 cotistas e as cotas não sejam negociadas na bolsa em volume diário superior a R$ 20 mil. Essa isenção é um dos motivos pelos quais os FIIs se tornaram tão populares. Porém, se você vender suas cotas de FI com lucro, a alíquota é de 20% sobre o ganho de capital. E não tem isenção dos R$ 20 mil como nas ações. Os benefícios e os pesadelos dos impostos nos investimentos. O lado bom, sim, ele existe. Isenções estratégicas, LCI, LCA, dividendos de ações, vendas de ações abaixo de R$ 20 mil, rendimentos de FIIs. Essas isenções são a cereja do bolo para o investidor inteligente. Elas permitem que você maximize seus ganhos sem ter que dividir com o leão. É como encontrar um atalho secreto na selva tributária. Incentivo ao longo prazo. A tabela regressiva do IR na renda fixa é um empurrãozinho para você ser um investidor paciente. O governo quer que você invista a longo prazo, e ele te recompensa por isso com alíquotas menores. É a Receita te dizendo: fique mais tempo, amigo, que a gente pega menos. Transparência e legalidade. Pagar imposto, por mais chato que seja, é fazer as coisas dentro da lei. Evita problemas futuros com a Receita Federal, multas e dores de cabeça. Dormir tranquilo sabendo que suas finanças estão em dia não tem preço. Educação financeira à força.
O imposto te obriga a entender como as coisas funcionam. Te força a calcular, a planejar, a pesquisar. No fim das contas, você acaba aprendendo mais sobre investimentos e sobre como gerenciar seu dinheiro. É um mal que vem para o bem. O lado ruim. Ele é grande. Redução do lucro. Essa é a parte mais óbvia e dolorosa. Uma parte do seu lucro vai embora, diminuindo seu patrimônio acumulado. Cada centavo que o leão morde é um centavo a menos para você reinvestir ou usar para seus objetivos. É como encontrar um atalho secreto na selva tributária. Complexidade. As regras tributárias são confusas, cheias de detalhes e exceções. É fácil se perder e cometer erros que podem custar caro. Parece que a Receita Federal gosta de charadas. Burocracia. Calcular, emitir DARF, declarar. A parte burocrática toma tempo e pode ser estressante, especialmente para quem não tem familiaridade com o assunto. É como ter um segundo emprego só para lidar com impostos. Imposto sobre imposto, em alguns casos. Em certos fundos de investimento, o come-cotas é uma antecipação que pode atrapalhar o efeito dos juros compostos, porque ele morde o seu lucro antes que ele possa gerar mais lucro. É penalidades pesadas. Se você não pagar o imposto devido ou declarar errado, as multas e juros podem ser assustadoras. O leão não perdoa. É uma lição cara que ninguém quer aprender. A educação financeira como seu escudo e espada contra o leão. Aqui, meu amigo, é onde a porca torce o rabo e onde você se diferencia dos outros. Entender de impostos não é só para o contador ou para o investidor hardcore. É para você que quer ver seu dinheiro crescer de verdade. Lembre-se do que Ben Franklin disse. Nada é certo exceto a morte e os impostos. Já que não podemos fugir deles, vamos aprender a lidar com eles da melhor forma possível. Livros que te transformarão em um ninja tributário e financeiro. O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Esse é o clássico dos clássicos. Não fala diretamente de impostos, mas ensina a mentalidade de longo prazo e a importância de entender o valor de um ativo. Quando você compra valor, você tende a segurar por mais tempo, que, adivinha só, pode te ajudar com a tabela regressiva. Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Já mencionei ele, mas vale a pena repetir. A lição central é sobre a diferença entre ativos e passivos e a importância de fazer o dinheiro trabalhar para você. E para o dinheiro trabalhar de verdade, ele precisa ficar o máximo possível com você, não com o leão. Me Poupe, de Natália Arcuri. Uma leitura mais descontraída, mas cheia de dicas práticas sobre economia, investimentos e, sim, impostos. Ela fala de forma descomplicada, o que é ótimo para quem está começando. Tesouro Direto. Dê um tempo para a Previdência Social e invista no seu futuro, de Rafael Furlantetti. Focado no Tesouro Direto, ele detalha muito bem como funciona a tributação nesse investimento. É um guia prático para um dos investimentos mais seguros e populares. Analogias que vão te fazer rir e pensar. O leão e o churrasco. Imagine que seu lucro é um churrasco maravilhoso que você preparou. O leão da receita é aquele parente folgado que chega sem ser convidado e já vai pegando o melhor pedaço da carne. Você até pode tentar esconder uns pedacinhos debaixo do guardanapo, as isenções, mas a maior parte ele vai ver e abocanhar. A diferença é que, com conhecimento, você pode negociar e fazer ele pegar um pedaço menor. O imposto como uma dieta. Ninguém gosta de dieta, né? Mas a gente faz para ter uma vida mais saudável. O imposto é tipo isso. Ele emagrece seu lucro, mas é uma parte necessária para a saúde financeira do país. A gente só precisa aprender a fazer a dieta de forma inteligente para que ela não seja um sofrimento. O investidor e o jogo de cartas. O investimento é um jogo de cartas. Você tem suas cartas, os ativos, e o governo tem as regras do jogo, os impostos. Se você não conhece as regras, vai ficar dando suas melhores cartas para o governo sem perceber. Mas se você dominar as regras, você pode usar as cartas a seu favor e minimizar as perdas. Para finalizar, por enquanto, porque o assunto é infinito, o conhecimento sobre impostos nos investimentos não é um luxo, é uma necessidade. É o que separa o investidor amador do investidor inteligente. Não se assuste com os números, com as tabelas ou com as siglas. Respire fundo, estude e veja o leão da receita de um jeito diferente. Não como um inimigo imbatível, mas como um adversário que você pode, com estratégia e conhecimento, neutralizar, ou no mínimo, fazer ele pegar uma fatia bem menor do seu bolo. A jornada do investidor é contínua. As regras mudam, o mercado se adapta e você precisa estar sempre atualizado. Então, continue aprendendo, continue questionando e, sobretudo, continue investindo. Porque no fim das contas, seu futuro financeiro está nas suas mãos e não nas garras do leão.